Próximo item, moção número 110 de 2018, do vereador Douglas Medeiros. Apoio ao projeto de lei do Senado, número 86 de 2017, do senador José Serra, do PSDB, e ao projeto de lei do Senado, número 345 de 2017, do senador Eunício de Oliveira, do PMDB do Ceará, que alteram a legislação eleitoral para instituir o voto distrital misto nas eleições proporcionais aprovados no Senado Federal em 21 de novembro de 2017. A moção está em discussão. Com a palavra. Tem a palavra o autor da moção, o vereador Douglas Medeiros. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Antes da fala do vereador, solicito a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Coloque em votação. Pedido de prorrogação dos trabalhos em votação. Vereador Rogério Ricardo. Aprovado por 10 votos a prorrogação dos trabalhos. Em discussão, a moção de autoria do vereador Douglas Medeiros. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham aqui, também pela TV, pela rádio, pela internet. Esta moção eu achei pertinente encaminhá-la tanto ao presidente da Câmara quanto do Senado, também ao gabinete da Presidência da República. Eu vejo que é um projeto importante para que a gente traga essa reflexão de como será aqui no nosso município se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados. Eu acho que é uma reflexão importante. Não existe ainda um consenso daquilo que será aprovado nessa reforma eleitoral, mesmo porque nós somos tão apaixonados, é como se fosse no futebol, né? Cada um monta a sua escalação para jogar na seleção brasileira. E assim também, se nós perguntarmos para cada um dos 513 deputados que estão lá na Câmara dos Deputados, cada um tem uma reforma eleitoral que ele acha que é a melhor. Então, vai ser um debate importante, mas que não há consenso. Então, eu vi muito pertinente trazer essa discussão aqui para nós no município. Porque nós temos aí, dentro de um regime democrático, a própria palavra democracia, demo, o povo, cracia, o poder do povo. E no artigo 1º da Constituição, da nossa Constituição de 88, diz que todo o poder emana do povo, pelo povo e para o povo, que governa e exerce esse poder através dos seus representantes. E o que nós estamos vendo é que uma grande parcela da população não se sente representada politicamente, nem pelos políticos, as pessoas não se sentem representadas, e também nem pelas propostas dos partidos as pessoas se sentem representadas. E aqui eu até vi uma pesquisa que foi realizada pela Datafolha, que 71% da população brasileira não tem simpatia e não adere a nenhuma proposta de partido político. Então nós estamos vivendo uma crise de representação. As pessoas não se sentem representadas, justamente porque o atual sistema eleitoral brasileiro, ele comete algumas distorções. Nós conhecemos muito bem, né? Muitas vezes aqueles puxadores de voto, um deputado ele é extremamente bem votado e acaba puxando
outros deputados que não tiveram uma votação nem mínima, uma condição mínima para estar ali ocupando aquele lugar, e que ele ocupa a cadeira de deputado por este quociente eleitoral, por esta legislação, por esse sistema eleitoral que está em vigência atualmente. Então, a pessoa votou em uma pessoa e entrou 5 que ela nem conhece, nunca ouviu falar, ela não se sente representada por essas pessoas. Então, muito dessa crise de representatividade se dá pelo sistema atual que está em vigência em nosso país. Então, nós vemos que esse sistema atual, ele também, que permitia as coligações, que acabava tendo alguns partidos de aluguel, partidos que não tinham uma expressividade, representatividade na cidade, e chega na época da campanha, ele filia-se, coligava-se a um outro partido e vendia legendas. Então, assim, absurdos, aberrações que aconteciam. Além do mais, que é irracional, porque, vamos supor, dentro do estado de São Paulo, um candidato a deputado estadual, ele tem que percorrer 645 municípios para fazer campanha para 33 milhões de pessoas. Como que ele consegue fazer isso com um custo reduzido? Ele vai ter que ter muito recurso. Então, esta proposta é justamente para nós conhecermos o voto distrital, para que seja elaborado distritos onde a pessoa tenha proximidade dos candidatos que ela votou e que ela possa acompanhar o trabalho. Então, isso também reduz o valor do investimento da campanha, o custo da campanha, e também faz com que fortaleça os partidos, que precisarão ter propostas para que possam ser votados. Então, eu vejo aqui, tem vários exemplos em comparação com outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido, que tem o voto de maioria simples, no voto distrital, e que nós temos também na França o voto maioria absoluta, que é bem interessante o voto da França, porque aquela circunscrição que o deputado ele concorreu, vamos supor aqui em Jundiaí, a cada 500 mil habitantes nós teremos uma circunscrição. Então não seria necessário fazer campanha no estado de São Paulo inteiro, senhor presidente. Apenas iriam concorrer para deputado dentro do município e até Itupeva, ou talvez um pouco de Várzea Paulista, numa circunscrição de 500 mil habitantes. E ali você vai ter uma campanha mais leal, uma campanha próxima ao eleitor, reduzindo ali, aqui no caso, o valor do investimento e melhorando a proximidade com os eleitores. E esse exemplo que eu dei da França é interessante, sabe por quê? Dentro desse distrito, os 2 mais votados, eles vão para o segundo turno. Interessante, vão para o segundo turno, fazendo com que a população participe da decisão daquele deputado ou daquele vereador. Porque hoje ocorre, eu votei em tal vereador, então aquele vereador ele teve 3 mil votos aqui em Jundiaí, uma suposição, e várias outras pessoas que votaram em vereadores que não foram eleitos. Então eu não me sinto representado, porque eu não votei nesses que estão aí. Então, com esse sistema da França, que eu acho interessante, a maioria absoluta, o que acontece? Vai para o segundo turno os 2 mais bem votados do distrito, fazendo com que a população tenha que escolher um dos 2, ou se não, vota em branco, ou não vai votar no dia. Mas ali você consegue construir uma participação das pessoas em relação àquela pessoa que vai assumir aquela região. Então, essa proposta foi aprovada no Senado, um projeto do senador José Serra, também do Eunício. Esse projeto tem até outubro de 2019 para ser votado na Câmara dos Deputados, para poder entrar em vigência em 2020. Se esse projeto for aprovado na Câmara dos Deputados, nós teremos o voto distrital aqui em Jundiaí, em 2020.
E como que vai funcionar esse voto distrital aqui em Jundiaí em 2020? Diz o projeto que nós teremos o número de regiões respectivo ao número de cadeiras que nós temos aqui. Então é metade do número de cadeiras. Então nós temos 19 vereadores, nós vamos ter aqui em Jundiaí 9 regiões. E nessas regiões, você vai concorrer apenas com os candidatos da sua região. Então cada partido vai poder ter um candidato em cada região. Porque o que ocorre hoje? Hoje eu estou competindo com o meu próprio companheiro de partido. Eu quero que ele seja bem votado, mas não pode ter mais voto que eu, porque não são ele entra e eu não entro. Percebe como é irracional? E nesse sistema não. Nós estaremos juntos e cada um em uma região. Então a metade, 9 vereadores serão eleitos pelo distrito e 10 vereadores pela proporção. Então um voto é para o vereador, o outro voto é para o partido. Então fortalece as ideias do partido. E o partido vai ter ali que indicar, né, além dos 9, entrará pela proporcionalidade também, ali pegando aquelas pessoas de repente que foram bem votadas, não conseguiram, mas estão dentro do quadro do partido e que poderão ocupar aqui porque tem representatividade, porque representa ali os ideais do partido. Então achei muito riquíssima. Uma parte... Concedo? Excelência, eu acho extremamente útil a modificação da reforma política. Essa moção, essa lei do Serra, já era para ter vigorado na eleição que passou. Só porque deu imbróglio, não passou. Tanto é que eu já tinha conversado com algumas lideranças e eu ia me candidatar como vereador distrital. Eu ia ser distrital. Porque eu acho extremamente lógico. Você pega as pessoas, você pode discutir melhor com as pessoas do seu bairro, ver as necessidades efetivas, e aí o que melhor representar vai ser o eleito. Eu acho muito bacana. E a pessoa pode cobrar, olha, no nosso bairro teve esses 3 vereadores, discutiram, vimos projetos, propostas, e você se dirige a esse pequeno grupo do seu bairro, do seu entorno, da sua região. Eu acho muito democrático, muito bom, e sou um eterno entusiasta nesse aspecto. Muito obrigado pela parte, senhor vereador. Concluindo, então esse projeto, ele visa aproximar o eleitor do seu representante, também reduzir aí o custo da campanha e fortalecer as propostas dos partidos. É um tema que será ainda discutido na Câmara dos Deputados e eu acho que também nós precisamos começar a refletir se de fato essa mudança ocorrer, o que vai impactar aqui na realidade nossa. Então eu peço apoio, senhor presidente, a essa moção, agradeço pela oportunidade, uma boa noite a todos. A moção continua em discussão, tem a palavra o vereador Roberto Conde Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, moção de apoio ao projeto de lei do Senado 86/2017 do senador José Serra e ao projeto de lei do Senado 345/2017 do senador Eunício de Oliveira, que alteram a legislação eleitoral para instituir o voto distrital misto nas eleições proporcionais, aprovados no Senado Federal em 21 de novembro de 2017. Eu, particularmente, não sou favorável ao voto distrital misto. Essa matéria já foi reprovada na Câmara dos Deputados, porque o Brasil entenda, vir falar de França, a França, a geografia dela é completamente diferente do Brasil. O Brasil é um país continental. Jundiaí, imagine, eu fiz aqui na época, antes mesmo dessa reforma eleitoral, que o voto distrital misto, metade proporcional, metade por distrito, foi rejeitada, eu pesquisei. E, por exemplo, Jundiaí,
nós temos aqui no nosso município aproximadamente 250 bairros. É um território muito extenso. Como você vai dividir para o distrital, vamos supor, para 9 cadeiras, essa grande extensão? E continua o vereador que supostamente por ali, vamos dizer, se esse sistema estivesse vigorando, aquele vereador sozinho, ele jamais teria condição, com 2 assessores que tem na Câmara Municipal, representar tantos bairros. Isso é uma conversa, uma falácia, não desrespeitando o vereador Douglas e o vereador Ligabó. A gente aqui é a casa de leis. Eu respeito o posicionamento deles, mas fica inviável. Imagine um vereador representar, vamos botar, Tamoio, Colônia, Vila Nambi e Caxambu, somando esses bairros para se formar um distrito. Um só vereador é impossível, ele não vai conseguir representar aqueles bairros se unindo. E sem falar, só um minutinho, doutor, eu já vou dar um segundo, sem falar que essa proposta, ela favorece o voto, vamos dizer assim, de coronel, porque aquele que tem grande recurso, ele vai fazer a sua propaganda maciça naquele território. Então isso favorece, como eu posso dizer, me fugiu a palavra, como é que é? Quem puder me ajudar? Coronelismo, né? O voto de coronel, vamos dizer assim. Eu concedo a parte do senhor com o maior prazer. Para compreender direito, eu acho o seguinte, quando o Douglas expõe, ele fala o seguinte, aqui em Jundiaí, por exemplo, são 19 cadeiras, das quais 9 seriam por região, por distrito, e 10 seriam por voto livre. Isso não impede que o indivíduo do distrito A, B ou C vote num dos 10 que não são do distrital, entendeu? Então, por isso que eu acho que não tem esse problema. Esse é o detalhe. Pode ser que na região A, onde o indivíduo está fazendo a campanha dele distrital, tem uma pessoa também que preferiu não se candidatar como distrital, porque isso é a opção do candidato. Ele preferiu se candidatar como normal e ele vai ter uma votação massiva lá no próprio distrito. Agora, eu não vejo o problema. O distrito não está fechado com 3 vereadores ou 4 vereadores candidatos a vereador. Isso não. Existe o cara o indivíduo que se candidata pelo distrito. É uma coisa. Como ele poderia se candidatar aberto. Eu entendi perfeitamente o que o Douglas falou, mas eu digo assim, até esses 9 que sairia vamos supor que está vigorando aqui em Jundiaí, esses 9 que sairia pelo distrital, eles teriam um certo favorecimento, que é como eu me referi ainda há pouco, seria um voto, vamos dizer assim, aquela pessoa que pode mais investir, já que é num lugar, vamos dizer assim, demarcado, porque ele vai se candidatar pelo voto distrital. Então ele vai ter a votação só daquela área de atuação. Vamos supor um outro bairro, Vila Maringá, Jardim Copacabana, Vila Rami. Ali forma um distrito eleitoral. Eu estou dizendo que ali vai favorecer justamente aqueles 9 que sairão pelos distritos formados com a junção de bairros, que é impossível, vai ter que dividir os 270 e poucos bairros que Jundiaí tem em distritos, e ali eu digo, a campanha desses que vão ser eleitos, dos 9, vai ser através da propaganda maciça. Isso muito pelo contrário, incentiva até aquela votação. Por exemplo, tem a questão do partido indicar. É uma coisa controversa, porque os presidentes do partido terão plenos poderes. Em outras palavras, nós vamos tirar 9 representantes legítimos da vontade do povo. Porque, doutor, com todo respeito, você acha que o presidente do partido vai escolher o Zé da Couve? Vai escolher um operário? Vai escolher uma pessoa do bairro para colocar ela na legenda para disputar pelo distrital? É óbvio que não.
Hoje já é mais difícil isso acontecer, porque hoje o partido político vai à caça de representantes. Mas eu posso dizer que tem vários vereadores aqui que vieram da comunidade, que vieram vamos dizer assim, da periferia, que não teria nenhuma chance no distrital de sequer ter a legenda. Em outras palavras, seriam cartas marcadas para esses 9, entendeu? Junto aos presidentes dos partidos, porque você vai reduzir para 10 os eleitos proporcionalmente. Mas esses 9 teriam esse favorecimento de quem? Dos presidentes do partido. Quer dizer, você ia fortalecer o partido só nessa questão de dar plenos poderes do presidente do partido de colocar o candidato que ele bem entender pelo distrital. Concede uma parte. Eu acho que foi muito pertinente trazer esse assunto justamente para nós termos aí opiniões que se divergem a respeito do assunto e, me aprofundando no projeto de lei, ele vai construir essa circunscrição, esta região, a partir do número de habitantes. Então, Jundiaí hoje tem cerca de 400 mil habitantes. Então, nós iríamos dividir esses 400 mil habitantes por 9 regiões, porque você vai ter o distrito, metade do número de cadeiras. Hoje nós temos 19, poderíamos ter até 24 cadeiras, né? Então, seriam 12 regiões, se fosse 24 vereadores. Hoje nós temos 19, então a metade de 19 vai dar 9. Então nós teríamos 9 regiões dividido por 400 mil habitantes. Então a cada 44 mil habitantes nós teríamos uma região. Então eu divirjo da opinião do senhor vereador pastor Roberto Conde, porque eu vejo que não seria necessário eu percorrer a cidade inteira. Eu ia fazer campanha para 44 mil pessoas, nem sequer eu precisaria imprimir um santinho. Eu ia bater de porta em porta, igual eu fiz aqui. Não gastei R$1 na minha campanha. E bati de porta em porta para pedir voto com as pessoas que eu fiz. Então, eu não preciso de dinheiro para isso. Então, vai dar oportunidade para as pessoas conhecerem de perto, né? E em relação aos partidos também, fortalecer os partidos, as ideias dos partidos. Mas eu respeito a opinião do senhor, é justamente por isso que eu trouxe o tema, que eu achei que iria contribuir demais aqui, já nós começarmos a pensar de como vai ser. Muito obrigado. E uma parte... Você pode ser? Pode ser, Douglas. Depois eu sou totalmente contra o distritão. Esse sim, é mais votado. O distritão tem muito peso financeiro. Aí, os chefes de partido, quem é amigo do rei, aí esse é o camarada que vai desvirtuar a boa ação de tornar uma Câmara mais pujante. Então, mas agora, com relação ao voto distrital misto, sou totalmente a favor. Concedo a parte? Também o PSD é favorável à questão do voto distrital e a gente vem nessa discussão há bastante tempo e a gente vê a dificuldade, foi o que o Douglas comentou aqui, dos vereadores conseguir atingir a cidade toda. Então hoje em dia falo muito da questão do coronel regional, mas também falamos muito do coronel da cidade, aquele cara que tem dinheiro para distribuir material na cidade toda, fazendo campanha na cidade toda, e aí ele consegue ser eleito, só que as reivindicações vai para o cara daquela região. Ou talvez, em muitos dos casos, eu falo do Vetor Oeste, porque muitas vezes fomos usados como curral eleitoral e melhorias na qualidade de vida daquelas pessoas que moram ali vieram poucas. Mas não por falta de vontade do prefeito A, B, C ou D, mas por falta de ter, de repente, um vereador, ou 2 ou 3 eleitos, para poder trabalhar em cima das reivindicações regionais, porque quem mora ali que sabe das dificuldades. Então, é uma discussão muito válida, é um momento importante da cidade. O Douglas cita aqui da questão de casa em casa, conhecer todo mundo, da disputa regional, da participação das pessoas. Isso acaba atraindo mais as pessoas para a política, nas decisões políticas, nas decisões regionais, inclusive em relação com o executivo, porque daí potencializa mais e capacita melhor as pessoas daquela região
para essa atuação política, inclusive especialmente no legislativo. Então, é uma discussão muito válida e terá meu apoio também. Muito obrigado. Então, é importante a gente, nessa casa, debater isso. Eu ainda mantenho o meu posicionamento, porque eu estudei bastante. Eu acho que, voltando para concluir, presidente, a cidade de Jundiaí é muito grande. O vereador não pode ser daquele bairro apenas, seja ele eleito, tendo a sua maior votação, digamos, no Almerinda Chaves. O Romildo não pode ser vereador só do Almerinda Chaves. Eu sempre ouvi ele falar aqui, nessa casa, que ele é vereador da cidade toda. A mesma coisa o Ed Carlos, o Arnaldo e tantos outros. Então, acho que deixar só os 9 para percorrer a cidade toda, depois de eleitos, ou na própria disputa, seria injusto. Você pega 9 do proporcional, ele tem que correr a cidade inteira de Jundiaí para poder ver as demandas e estar perto de 400 mil habitantes, porque até quem não vota também pode ouvir a proposta, né? Crianças, jovens que ainda não atingiram os 16 anos, você fala de política, de melhoria, do bem para a cidade. Deu para entender, doutor Wagner? É bem controverso assim. Pastor, e na hora de, para finalizar, só um minutinho, e na hora de votar os 10 pelo distrital, ou 9, a gente não sabe nessa matemática, porque é um número ímpar, não daria metade exata. Esse só faria num período muito curto de território, sendo que o vereador, por exemplo, o senhor, os temas que o senhor traz para essa casa, do seu mandato, beneficia a população num todo. Então a população, eu acho que o mais certo seria o distritão, mas não aquele distritão como o senhor citou, amigo do rei, mas o distritão assim, sem quociente eleitoral, os mais votados seriam eleitos, sem essa regra de quociente eleitoral, de puxar um, puxar outro, que também tinha essa proposta. Aí falaram que só no Líbano tinha, só lá no... Aí abortou, tudo bem, mas tem controvérsia, vamos debater, os vereadores é bom eles expor as ideias aqui nessa casa, para ir amadurecendo e a população de Jundiaí poder formar sua opinião. Obrigado pela fala, os apartes. A moção continua em discussão. Com a palavra. Tem a palavra o vereador Romildo Antônio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste. Bom, a discussão é boa, ela é válida, né? É uma discussão política, né? Essa moção do vereador Douglas Medeiros, mas hoje discutir política é muito ruim, é muito triste discutir política, porque eu vejo aqui nessa moção do Douglas, 2 senadores, os 2 envolvidos com corrupção, está sendo acusado. Então é muito difícil hoje discutir política. Me perdoe. Ontem eu estava assistindo o jornal, onde Rio de Janeiro, São Paulo, lá divulgaram os nomes de candidato envolvido com corrupção da política. Então, a moção é muito boa. Mas, senhores, me desculpe, é muito válida a moção, mas hoje nós temos que abrir a discussão de cuidar da cidade, de cuidar das pessoas e não de eleição, porque o povo não está nem aí para eleição, Arnaldo. O povo não está nem aí para politicagem agora. O povo quer discutir saúde, transporte, educação. Então é isso que o povo quer discutir nesse momento. Agora me desculpe se eu... É a realidade. A realidade a gente temos que falar. É uma moção onde tem o José Serra e o Eunice, que é presidente hoje do Senado, envolvido com corrupção também, né? Porque ele está sendo investigado, né? Aí, às vezes, Paulo Sérgio não está mais aqui, estava falando da questão do Lula. Aí eu falo mesmo assim, onde é que nós estamos, pastor?
Não é, Roberto Conde? Me conceda uma parte? Sim. Exatamente. Da onde vem o projeto é um político que já está manjado, envolvido em várias corrupção. Agora teve aí o Paulo Preto, que foi preso, e é um dos que bancava o José Serra, todo mundo sabe disso. Quem lê a Veja, quem lê jornal, quem lê, sabe. E eles já vieram com essa proposta justamente para mudar vamos dizer, a forma de se escolher os seus representantes, porque aí é aquilo que eu falei, faz um acordo com o presidente do partido e não fica a figura pessoal do fulano. Todos trabalham para que ele seja eleito, porque se essas pessoas que estão envolvidas saírem pedindo voto para si, não vão ser eleitas. Então eles estão querendo mudar o sistema eleitoral. É uma maravilha esse sistema? Não é. Mas você mudar para um pior, isso é um retrocesso para o Brasil, para Jundiaí. E o que o senhor falou, tem que partir de pessoas que não têm envolvimento com falcatruas, para ter credibilidade. Agora, você colocar um regime eleitoral de pessoas que têm problemas com a justiça, já deixa a gente com o pé atrás, né? Eu imagino que foi isso que o senhor deu entendimento e colocou muito bem. É a palavra, meu vereador. Pois não, vereador Cícero. Eu sou a favor que o vereador tem que ser da cidade toda. Porque não tem acho que somos eleitos, somos de 9 vereadores, não somente de um bairro, e sim da cidade toda. Então, vou dar um exemplo aí. Como eu estive na Vila Gamim, ontem também estive no Jardim Esplanada, hoje eu estive lá no Mato Dentro, na Vila Esperança. Então, o vereador é da cidade toda. Então, eu sou a favor, eu preciso estudar melhor sobre esse projeto e sobre essa moção aqui da Douglas fez para me votar, entender um pouquinho melhor e ter melhores explicações. No momento, eu sou a favor do vereador, sim, ser da cidade toda e não só do distrito. Permite uma parte também? Sim, vereador Rafael. Obrigado. Também dialogar mais uma vez com a fala de Vossa Excelência, que acho que está correta no sentido de que quem está dentro do sistema já e quem tem essa possibilidade de formular as leis que vai ditar todo o sistema, obviamente que eles vão fazer aquela que eles entendem ser mais favorável para a visão política que ele tem e como é que ele consegue se manter com mais facilidade dentro desse sistema político. Então, acho que está correta a fala. E acho que, mesmo que não é uma questão exclusiva do município, ela é importante de ser trazida, porque é a forma como nós nos elegemos, como as eleições vão ocorrer, e a gente sabe que grande parte da corrupção que tem é exatamente a corrupção para se realizar as eleições, que é buscar o poder econômico, em que pese isso, nessa eleição vai mudar, né? Votou-se um fundo público para financiar essa eleição, então nós vamos ver como é que vai ser o resultado agora de 2018, com uma ressalva, né? Se de fato, ainda com a situação caótica do nosso país, espero que a gente de fato tenha eleição neste ano. Mas para corroborar e dizer por que eu sou contra esse sistema de votação, porque eu sou de um campo político em que a gente defende a ideia e não as pessoas, né? A gente se filia a um partido, quando a gente assina uma ficha, nós estamos assinando um conjunto de ideias e princípios que nós nos propomos a acreditar e nós vamos perseguir ao longo da nossa atuação política. Então, as pessoas devem se submeter a esse compromisso que ela faz ao assinar uma ficha de filiação. E defendendo ideias, esse é um sistema que prejudica, porque ele privilegia as pessoas, e são as pessoas que corrompem, não as ideias. Obrigado pela parte. Muito bem, vereador Rafael. Então, Douglas, eu acho que você traz uma discussão que ela é válida, uma discussão política, ela é válida, só, eu deixo bem claro, é o que eu penso hoje, né? As pessoas
estão interessados de político que pense nela, que pense como está andando o transporte, feito eu falei, a saúde. Então é isso que o pessoal hoje está pensando. Hoje o pessoal não está nem aí para a política e nem aí para o político, e sim um país que funcione sem essa politicagem maldita que estão fazendo, sem a corrupção. E é isso que eu penso. Então é isso que eu penso. Nós temos, e as pessoas, quando você trabalha para as pessoas, ela acredita. Então o resultado vem, porque ela acredita naquela pessoa que está lá no dia a dia, na vida dela, trabalhando para essas pessoas. É isso que eu penso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. A moção continua em discussão. Tem a palavra o vereador Ligabó. Eu queria parabenizar tudo que o Romildo colocou, mas eu só acho que nós vamos conseguir que a saúde seja melhor vista, a educação seja melhor vista, o transporte seja melhor visto, quando nós tivermos políticos que pensem não no próprio umbigo, e sim na população. E eu vejo a lei com distrital, o voto distrital misto, como uma maneira de poder depurar essa busca em prol de políticos melhores no futuro do Brasil. A moção continua em discussão. Em votação. Com 9 votos favoráveis, 2 votos contrários, 2 abstenções, a moção está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Douglas Medeiros. Gostaria de agradecer a participação dos vereadores, todos que se posicionaram. Acho que é muito rico para nós podermos dialogar com respeito e, sobretudo, de um tema tão importante para o nosso país. Porque, embora diretamente não esteja dentro da alçada da Câmara Municipal de Jundiaí, porque será votado na Câmara dos Deputados, mas irá refletir aqui, na nossa cidade e no Brasil inteiro. Então, eu acho bem pertinente nós discutirmos até o início desse diálogo muito importante. Então, eu agradeço a participação de todos os vereadores, principalmente os que votaram favorável. Muito obrigado.